Bruno Musa, apesar dos bonezinhos aí, independentemente das cores deles, o Piperno diz aqui, não há subjetividade na resposta do governo, porque também não há subjetividade nas medidas que estão sendo aplicadas contra o Brasil. Elas são reais e a resposta do governo precisa estar à altura. Você concorda? Olha, bom, primeiro, boa tarde. Vamos lá. Eu acho que resposta à altura, a gente tem que entender o posicionamento do Brasil. Fica muito claro, como eu sempre mencionei aqui, que nós somos a ponta mais fraca. Não adianta mencionar, a economia do Brasil é mais fraca, a produtividade é 1/5, 20% da produtividade americana. O PIB per capita, então, nem se fala, assim, quase 10% do PIB per capita dos Estados Unidos. A abertura comercial é simplesmente antagônica, a capacidade de produção é totalmente diferente, a flexibilidade da economia americana supera e muito a economia brasileira. Portanto, se você quiser tratar em pé de igualdade, temos que entender que as consequências também são muito mais fortes e nós não temos a resiliência que os Estados Unidos teria se o Brasil atacasse na mesma medida. Nós vimos esses dias que viralizou também um post a respeito das principais empresas de tecnologia americana e qual o percentual da receita que essas empresas têm no Brasil. É praticamente irrisório. Ou seja, se essas empresas tivessem que ou pagar uma multa em reais ou simplesmente deixar o mercado brasileiro, claro que seria ruim para elas, mas representa uma fração muito pequena da receita global dessas empresas, mostrando que o Brasil precisa entender que as consequências podem ser severas. Agora vamos lá. Quando a gente fala de ataque às instituições ou ao governo, isso não é crime nenhum, ao que eu entenda. Ou seja, numa democracia, a gente poderia falar. Goste ou não do ex-governo, do Bolsonaro, aqueles que gostavam de taxá-lo de uma série de adjetivos fascistas, genocida, tinham total liberdade para fazê-lo. Nada acontecia. Eu não posso criticar com veemência o governo atual. Portanto, qualquer atividade de criticar com respeito, com ideias, as instituições, ela deve ser legítimas numa democracia, até mesmo para o aprimoramento dessa democracia, para ela funcionar com os seus plenos poderes, com todos os pilares que sustentam uma eventual democracia. Agora, um ataque do governo americano contra pessoas ou como a economia brasileira, como foi colocado, se aqueles que defendem a tal da soberania devem defender também que a soberania americana é eles imporem a regra deles lá no país deles. Se essas empresas quiserem sofrer as consequências aqui ou deixar de atuar no Brasil, a gente tem que entender que essa regra foi colocada lá. Portanto, estamos dispostos a, eventualmente, vermos empresas importantes que nós usamos aqui no nosso dia a dia, com celular, com meios de pagamentos, com, enfim, tudo que a gente sabe, com empresas de nuvens, que são todas americanas. Estamos dispostos a voltarmos a não sei quantos anos para termos uma economia completamente esvaziada sob o ponto de vista tecnológico, porque as empresas não querem sofrer as sanções lá nos Estados Unidos em dólares, por isso abrem mão eventualmente de uma receita aqui em reais que representa um percentual pequeno da sua receita global. Agora, quando nós falamos desse ataque, por que então que a gente não expande um debate sobre subsídios que outros países também praticam? Controles da moeda, que China desvalorizou sua moeda em 1994 e a mantém desvalorizada para que eles possam se tornar competitivos na exportação dos seus produtos. Tudo isso a gente não fala, tudo isso não é ataque à soberania e um ataque à economia brasileira. Ou seja, nós temos que socializar o prejuízo com pagadores de impostos para conseguir suprir o que outros países se subsidiam, controlam as suas moedas, mas aí as políticas de esquerda são bonitas de serem defendidas. Isso não é um ataque à economia brasileira quando um país desvaloriza a sua própria moeda para se tornar competitivo? Ou seja, vamos ampliar o debate e aprofundar muito mais, porque pegar na ponta do iceberg fica muito raso o debate, né?